Capítulo 2499 Segunda Onda, Parte 1. Não sou um mestre de forja, não sou um V e não tenho adamante para meu equipamento, muito menos Davros. Mesmo se eu conseguir todas essas coisas, onde diabos eu consigo uma torre de mago para combater a de Davos? Mais importante, eu realmente quero passar séculos correndo atrás dela. Como em Mogardav é mais importante do que Fria, Célia em minha família adotiva para mim. Nalrond não tinha resposta para essas perguntas. Olá, pessoal. Se alguém morreu, por favor me avisem. Quando faço uma piada inapropriada, deve ser de propósito, senão não consigo aproveitar o momento. Morok chegou ao lado de Ajatar, o Drake, pondo fim a tais pensamentos mórbidos. Você ficou ressentido com seu pai pelo que ele fez com você? Perguntou Nalrond, precisando de conselhos de alguém que havia passado por um obstáculo semelhante. E olá para você também. O tirano bufou. Sim, claro que sim. Por quê? O que você sentiu quando ele morreu? Valeu a pena esperar? Eu não senti nada, Morok deu de ombros. Eu desprezava Glemos, mas sabia que matá-lo não me traria de volta minha mãe ou qualquer coisa que eu tenha perdido ao longo dos anos. Para ser honesto, se não fosse por Kila e o mestre Ajatar, eu estaria perdido após a morte de Glemos. Se a vingança fosse o propósito de toda a minha vida, alcançá-la também significaria não ter mais nada pelo que viver. Por que você pergunta? Deuses, foi exatamente assim que me senti quando Litisolos derrotaram Davn e considerei meu rancor encerrado. Simplesmente me resignei a morrer. Nalrond pensou. Falaremos sobre isso mais tarde. Ele realmente disse. Faluel, há alguma notícia sobre a horda de monstros mutantes criados pelos harmonizadores? Não, mas o conselho fez uma estimativa aproximada do tempo que os recursos que eles saquearam devem durar. A Hydra respondeu. Se esses monstros viverem acima de um geyser de mana e se reproduzirem em uma velocidade semelhante à das raças não caídas, a comida durará vários meses, já que muitos deles morreram durante os ataques. Se eles continuarem os experimentos de Glemos, eles precisarão de mais em breve. Quando? Perguntou Nalrond, feliz por ter um assunto mais urgente em mãos. É impossível dizer. Ajatar deu de ombros. Há muitas variáveis desconhecidas, como o número de monstros que não participaram da pilhagem, se os filhos de Glemos estão cultivando plantações ou não, e se eles deixam seus descendentes se desenvolverem em uma taxa regular ou acelerada. Então você nos fez vir aqui só para declarar o óbvio? Que não temos ideia de quando e onde o próximo ataque acontecerá. O Rezar gritou indignado. Ninguém pode saber o futuro, criança. Ajatar levantou uma sobrancelha para a explosão de Nalrond, sem ter ideia de que seus nervos ainda estavam abalados pela conversa anterior. Ainda assim, eu fiz algumas contas. Se assumirmos que a força invasora era apenas metade dos monstros e que, após tomarem os recursos, eles se limitarão a restaurar sua população original, então suas reservas de alimentos podem durar mais um mês, no máximo. Embora as forças da realeza estejam esgotadas devido às consequências da Guerra dos Grifos e o Conselho considere os monstros um pequeno incômodo, sabemos sobre os harmonizadores. Se nos mantivermos prontos e próximos de um portal o tempo todo, no momento em que algo acontecer, poderemos ser os primeiros a responder. Isso aumentará nossas chances de seguir os monstros até seu esconderijo e recuperar o legado de Morok. É por isso que fizemos você vir aqui. Para pedir sua ajuda e avisá-lo para se manter disponível. Sem viagens, sem visitas sociais e sem experimentos até que a horda apareça. Se os ataques forem tão rápidos quanto da última vez, até mesmo alguns minutos de atraso podem fazer a diferença entre atingir nosso objetivo e ser forçado a ajudar os sobreviventes. Lembre-se de que ninguém mais sabe o que está em jogo. Perseguir os monstros sem dar uma explicação arruinaria nossa reputação com os reais e o conselho. Além disso, eles nos fariam perguntas para as quais não temos uma resposta plausível. Entendo. Nalrond assentiu. Então nada de babá sozinha para mim. Se eu deixar as crianças sozinhas, Célia encontrará uma casa destruída em seu retorno e então ela me matará.
Peço desculpas pela minha grosseria, Lord Ajatar. Desculpas aceitas. Posso entender por que isso é tão importante para você. O Drake sabia sobre Nalrond ser um dos lobisomens e seu problema com forças vitais divididas. Obrigado. O Rezar assentiu. Se o harmonizador funcionar em mim, pode me dar uma pista decisiva para finalmente fundir minhas diferentes naturezas. Meu futuro depende disso. Seus olhos se moveram para a Fria, que ainda segurava sua mão. O mesmo para mim. Tista estava um pouco pálida, esfregando os ombros de vez em quando, como se estivesse com frio. Minha situação não está melhorando e tenho medo de que o dia em que não terei mais escolha esteja se aproximando. O harmonizador pode restaurar minhas forças vitais à condição anterior e redefinir o tempo que me resta. Na pior das hipóteses, posso viver sob um geyser de mana até decidir o que diabos fazer com minha vida. Ela apertou as mãos com tanta força que elas sangraram. Sem ofensa, mas não há necessidade desse drama. Morok disse. A escolha que você está enfrentando é a mesma que todo híbrido tem que tomar. Não é grande coisa. Para você, talvez, Tista rosnou. Você sabia a vida toda que o momento chegaria e teve 20 anos para se preparar. Eu aprendi sobre a possibilidade há apenas 2 anos e sou híbrida há ainda menos tempo. Você não tem ideia do que eu não faria para me livrar desse núcleo violeta idiota e voltar a ser como eu era. Na verdade, Tista estava mais brava consigo mesma. Tenho muitos modelos para todos os lados da minha força vital. Meu irmão para os demônios, Faluel, protector, e vovó para as feras, meus pais, e os Ernas para os humanos. Mas não importa o que eu escolha, vou perder algo e a ideia me assusta até a morte. Se eu cometer um erro, pagarei por isso pelo resto da minha vida, ela pensou. Enquanto os aprendizes mudavam para tópicos menos incômodos, Ajatar, Firval e Faluel discutiam seus planos. A Hidra anciã estava lá apenas como consultora. Sua filha era inflexível sobre não compartilhar os harmonizadores e Firval em não se envolver sem a devida compensação. Matar os monstros é a parte fácil. O Drake disse. O problema é encontrar uma maneira de segui-los de volta ao esconderijo sem ser notado e também sem levantar suspeitas entre nossos aliados. Se alguém nos seguir, a missão e seus despojos serão comprometidos. É pior do que isso. Faluel balançou a cabeça. O conselho massacraria os monstros e se importaria somente com os harmonizadores, enquanto eu quero salvar os dois. Por que isso? Perguntou Ajatar. Se eles puderem ser argumentados, seria a prova de que os monstros podem voltar de seu estado caído. Firval respondeu. Pode ser o primeiro passo para encontrar uma solução para o problema de Gera com as marés de monstros. Capítulo 2500 Segunda Onda, Parte 2. Não vejo como tornar um bando de monstros selvagens mais inteligentes e poderosos pode ser uma solução. O Drake rebateu incisivamente. Não é, Faluel disse. O que minha mãe quer dizer é que espero que possamos abrir um diálogo com os monstros nascidos dos experimentos de Glemos e que eles nos ajudem contra aqueles em Gera. Afinal, o continente está despovoado e há muito espaço e recursos para eles viverem em paz. Eles podem contribuir para deter seus irmãos em troca da possibilidade de estabelecer sua própria civilização. Esse é um plano ambicioso. Ajatar ponderou. Ambos os conselhos precisam concordar para que funcione. Além disso, você precisa de uma desculpa plausível para manter os harmonizadores fora da mesa. Eu sei, mas só posso dar um passo de cada vez. Não tenho ideia se é possível raciocinar com os filhos de Glemos, nem se eles se desviaram do caminho que ele abriu para eles. Se eles forem apenas uma ameaça ao equilíbrio em Garl, a única solução seria a aniquilação. Grifou Cristal, vários dias depois do encontro com Faluel. Lita estava perdido em pensamentos enquanto Solos explicava à classe seu método pessoal para atingir o nível 1 de magia do vazio, usando sinais de mão e palavras mágicas. Nas aulas anteriores, eles aprenderam que a melhor abordagem era dar aos alunos todas as informações. Eles poderiam então deixá-los determinar qual método preferiam ou se preferiam escolher as partes de cada um que melhor lhes conviessem.
Felizmente para mim, Zinnia convenceu Camille a me contar sobre seus problemas. Tenho medo de que, quando a gravidez chegar ao fim, a condição dela possa ser ainda pior que a de Duque. Preciso falar com a vovó sobre... Um ping repentino e um flash vindo da primeira fileira de carteiras chamaram sua atenção. Usar amuletos de comunicação enquanto uma aula estava em sessão era proibido em todas as 6 grandes academias, mas sempre havia uma exceção quando os reis estavam envolvidos. Foi o amuleto de Meron que foi ativado e ninguém ousou reprovar o rei. Especialmente quando ouviram a notícia. Vossa Majestade, os guardas da cidade de Nesra avistaram vários grupos de monstros, assim como os guardas de várias cidades nas regiões de Deiros, Distar e Vegan. Normalmente, o aparecimento dessas criaturas não causaria alarme, mas depois dos ataques anteriores, as cidades atacadas foram encarregadas de relatar qualquer avistamento para garantir que não fosse apenas o primeiro passo de outro ataque coordenado. As cidades são as mesmas da última vez. O rei perguntou. Não, meu senhor. Nesra é a única exceção. O general do exército respondeu. Deve ser porque o primeiro ataque falhou e eles acham que suas reservas de comida devem ser preenchidas. Ou isso é apenas uma diversão, ponderou Meron. Quais são suas ordens? O general concordou com a cabeça. Reúna todas as tropas disponíveis e mantenha-as prontas para serem mobilizadas. No entanto, ordene aos senhores da cidade que respondam ao ataque como de costume e não envie reforços a eles, a menos que haja uma confirmação visual de uma horda de monstros. A maior parte das nossas forças ainda está ocupada mantendo a paz nas antigas regiões de Trude e o risco de tumultos é grande demais para deixá-los com efetivos insuficientes por mera suspeita. No entanto, se essas criaturas forem as mesmas da última vez, elas são astutas e não podem ser subestimadas. Só em um alarme avisem o resto das cidades dessas regiões para ficarem em guarda. Mesmo que eles não vejam monstros, isso não significa que não existam. Esses ataques podem ser apenas uma finta para nos induzir a implantar nossos melhores elementos contra algumas unidades suicidas antes de dar o golpe real. Já fiz isso, meu rei. O general disse. Mas temo que não seja o suficiente. Se você estiver certo e este for apenas o primeiro passo de um plano elaborado, há muitos alvos possíveis e poucas tropas disponíveis. Pedimos ajuda aos nossos aliados do Conselho, mas eles responderam que não se moverão até que haja uma emergência real. Assim como a Jatar havia previsto, os Despertos eram uma sociedade mágica. Muitos deles realizariam experimentos longos e complicados e viajariam em busca de ingredientes ou iluminação. Eles não abandonariam tudo de uma hora para outra sem um bom motivo, principalmente porque não havia recompensa envolvida. Não se preocupe, podemos comprar todo o tempo que precisamos para que esses preguiçosos acelerem o ritmo. Tenho uma sala de aula inteira de arquimagos a seu serviço, General Azal. Meron assinou com a mão para as fileiras de carteiras ao seu redor, onde os magos mais poderosos do reino estavam sentados. Senhoras e senhores, a aula está suspensa por questões de segurança nacional. Além dos alunos do 4º ano, espero que todos colaborem. Ele disse, recebendo acenos em resposta. Vamos nos dividir em grupos e ir para um esconderijo diferente do portal. Dessa forma, podemos ser enviados a qualquer lugar que seja necessário com o mínimo de atraso. Diretores e professores retornaram às suas respectivas academias enquanto os arquimagos se teletransportaram para as filiais da associação localizadas nas regiões atacadas. Você não, Magus Veren. Silpa parou Lit quando ele estava prestes a passar pelo portal e alcançar o Grifão Branco. Gostaríamos que você viesse conosco para Valeron. Claro. Lit chegou interiormente, mas nada transpareceu de sua cara de pôquer. Posso perguntar por quê? Vantagem tática. A rainha respondeu. Nós colocaremos você sobre um geyser de mana para que você possa começar a conjurar seus demônios. Você é uma besta divina com um exército à sua disposição. Nós o enviaremos ao campo de batalha mais crítico para pegar nossos oponentes de surpresa. A
Agora que tinha certeza de que a realeza não o afastariam da luta, Lid suspirou aliviado e ajustou seus planos de acordo. Gostaria de levar Solos. Ela e eu formamos uma ótima equipe. Ele perguntou. Concedido. Silpa teria preferido que o Cavaleiro Dourado e o Tiamat lutassem em campos de batalha diferentes, mas ela não tinha nenhuma razão válida para recusar o pedido de Lid. Ladveren só tem um núcleo azul e sem seu corcel Raiju, não há muito que ela possa fazer, ela pensou. Por que você exigiu minha presença? Solos agarrou seu braço, conjurando o elo mental invisível para a visão de vida da realeza. Teríamos melhores chances se nos separássemos. Discordo. Lid respondeu. Se você lutar sozinha, desperdiçará sua energia e estará muito ocupado mantendo sua cobertura para perseguir nossos inimigos. Se lutarmos juntos, em vez disso, você pode preservar seu mana e explorar o caos da batalha para escorregar em um monstro no momento em que ele recuar. Ao contrário dos meus demônios, você pode sobreviver até mesmo longe de mim. Quando chegar à base deles, pode simplesmente nos ligar e nos dar as coordenadas. Excelente pensamento, Solos assentiu. O exército deveria ter alertado os Arnas também. Mas Lid chamou todos só para ficar do lado seguro. A Jatar e Faluel estavam entre os poucos despertos que prontamente responderam ao chamado e estavam prontos para a batalha. Solos e eu lutaremos juntos. Lid disse. Lembre-se que a segurança dos cidadãos está em primeiro lugar. Não persiga, a menos que as autoridades locais o liberem de seu dever. Continua no próximo vídeo.